Agora é hora de falar um pouquinho do ouro que você pode encontrar para dentro do seu processo. Primeiro lugar, e aqui eu acho que é uma das dúvidas que a gente mais tira quando a gente trata de mercado brasileiro como um todo, especialmente porque a gente está com um ecossistema que ainda, infelizmente, está se desenvolvendo e amadurecendo dentro da lógica do processo. Customização e automação é uma dúvida muito clara para quase todo mundo que ou está começando a fazer ou ainda não conseguiu ter resultados realmente consistentes. Então tem um turnover muito alto, troca o time o tempo inteiro. Isso é comum em equipes pequenas, onde você perde uma pessoa, você perde metade da gestão do conhecimento que estava sendo feita, onde você não tem uma ferramenta que te ajuda a entender tudo aquilo e por aí vai. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, não existe um processo que é completamente customizado, completamente automatizado e que são perfeitos. Você sempre tem um meio termo, onde você automatiza parte do que você faz, você customiza parte do que você gostaria de customizar. E como que isso vai funcionar nesse caminho? Em primeiro lugar, eu posso criar, por exemplo, um fluxo de cadência completamente automatizado para enviar diversos e-mails para os meus leads? Posso sim. Eu posso criar um fluxo de cadência semi-automatizado, onde ao invés dele disparar um e-mail que é simplesmente personalizado através de variáveis, eu consigo editar esse e-mail no dia de envio dele? Também consigo. Quando que eu uso cada um? Depende. Depende do seu cenário, depende do tipo de lead que você está prospectando, depende da solução que você está vendendo. Eu tenho clientes, por exemplo, que para uma solução eles usam fluxos automatizados e para outra eles utilizam fluxos semi-automatizados. Por quê? Porque de um lado, o nível de personalização que aquele cliente requer, o nível da dor dele é muito menor. Não é que é uma dor que ele não queira resolver, mas é uma dor que tem menos complexidade ou menos implicações. Então ele consegue ser mais direto, ele consegue ser mais rápido, ele está tratando de um mesmo setor. E aí o que faz? Fluxo completamente automatizado. Eu pego ali uma outra variável, coloco ela para rodar dentro da minha comunicação e a minha comunicação já sai o máximo de personalizada dentro do template do e-mail. Aí eu vou colocar o nome dele, que são as variáveis básicas. Do outro lado, se eu tenho uma dor mais complexa e aí eu quero comentar de clientes referência do setor daquele cara e eu não vendo só para aquele setor, por exemplo, se eu quero citar alguma coisa que eu vi no meu research sobre o lead, se eu, como closer, quero citar algo que meu hunter passou para mim, mas nesse caso aqui a gente está falando de um ponto ainda no topo do funil e por aí vai, eu vou customizar meu processo. Se eu estou fazendo ligação, por exemplo, uma das coisas que a gente utiliza, que ficam muito legais é, bati num gatekeeper, ou liguei, peguei uma referência de alguém e não consegui falar com quem eu gostaria, eu vou personalizar o próximo e-mail falando que eu conversei com uma pessoa lá de dentro. Por quê? Porque só de surgir um nome familiar, eu já consigo dar um passo mais próximo de uma personalização e de mostrar que eu estou dedicado ao processo daquele lead. Ah, isso daqui gera super valor, Vinícius? Não, não gera um valor absurdo. Mas eu estou usando um gatilho de reconhecimento, de sensação de familiaridade desse meu lead para fazer com que ele abra o meu e-mail. E aí, eu não tenho como automatizar todas as minhas calls, por exemplo. Possível se automatizar a ligação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter um fluxo semi-automatizado que tem uma customização legal ali nos meus e-mails, mas ele não é tão trabalhoso quanto eu colocar lead por lead no meu e-mail e controlar tudo por uma planilha. O que eu vou te recomendar aqui em primeiro lugar? Você ter a ferramenta certa em mãos. Infelizmente, você vai voltar para ferramentas que vão te recomendar só automatização ou ferramentas que vão te recomendar só customização. Não existe isso, cara. Igual eu te falei, você tem momentos onde o closer vai utilizar uma ferramenta de sales engagement onde ele precisa de customização máxima. Ele não vai fazer um fluxo de follow-up de proposta completamente automatizado. Mas, lá na outra ponta, quando você chega no Hunter, ele tem que automatizar algumas coisas para cuidar da escala. E se ele depende só de customização, começou a ficar complicado demais. Ah, ele pode utilizar um fluxo semi-automatizado para prospectar? Pode sim. Ele pode querer mudar algumas coisas ali na mão. Depende do volume dele no dia a dia. É sempre bom ter mais volume, Vinícius? Não, não é bom ter mais volume sempre, porque se você está convertendo pouco, ou você está queimando uma lista gigantesca, ou, no final das contas, o que é bem provável, você está sendo ineficiente a um ponto
onde nem vale a pena você fazer uma comunicação tão pouco personalizada. Você está automatizando tanto que pouca gente se sente bem com aquilo. E aí você vai converter pouquíssimo. Partindo para o próximo passo. Why you now? Essa lógica, que é uma lógica que a gente fala também, por exemplo, lá para o baixo, você já me ouviu falando dela, ela naturalmente é a lógica que vai definir por que eu quero falar com você, contigo, ou por que você tem um problema que eu quero falar, e por que agora? Por que esse é o momento da gente conversar? Por que eu vou te ajudar nesse momento? Essa definição é contextualizar para o lead a sua proposta de valor. É a maneira mais simples de você não errar naquilo que a gente falou ali atrás. Depois disso, toda comunicação ela tem que ser simples e curta. Quanto mais complexo, pior é, mais preguiça, maior é o atrito. Quanto mais longa, menor a possibilidade de que o lead chegue até o final dela. Então, ser simples e curto, nunca grosso. Garantir que você está falando tudo e indo direto ao ponto em todos os pontos. Em todo momento da sua comunicação. É lógico, você pode querer criar suspense, mas você tem que estar indo direto ao ponto no fator de criar suspense. Você está deixando claro que você está criando suspense e que ele precisa te responder. Tem que ficar claro isso pro seu lead. E agora é hora de falar do polêmico humor, né? Humor sempre na dose certa, nunca pode passar do limite. E é lógico, no momento certo, pro cara certo. Parte da galera do nosso mercado ainda não entende um pouquinho disso. Acha que não, que eu tenho que ser conservador, eu tenho que ser profissional. Cara, você tem que ser profissional a todos os momentos e o humor não mata profissionalismo em nenhuma comunicação. Inclusive, alguns e-mails do seu fluxo podem ser extremamente profissionais e alguns podem trabalhar com humor, já que se o profissional não converter, outro que tem um pouquinho de humor pode chamar mais atenção. O que você tem que considerar aqui? Em primeiro lugar, com quem que você está falando? Ah, tem um profissional ali, o meu mercado é um setor muito conservador, mas esse pessoal tem que se adaptar. Ou tem um lead meu que reclamou, mas ele tem que inovar, ele tem que se transformar, porque o mercado mudou. Não, não é isso, cara. Vender é criar empatia. E mais do que empatia é gerar credibilidade. Se você age de uma maneira que não gera empatia com o lead, ele tem todo o direito de não se sentir bem com aquela experiência. E se ele não se sente bem, ele não vai comprar. O seu objetivo aqui não é rodar o seu processo e garantir o melhor resultado. O seu objetivo aqui é garantir que ele se sinta bem dentro do seu processo. Fechado? Além disso, utilize bastante números e listas dentro dos seus e-mails. Como que é isso? Ah, eu vou criar uma lista gigante, Vinícius? Não, bullet points. Vou colocar ali 3 tópicos, 4 tópicos, 5 tópicos de uma linha ou alguma coisa do tipo. Por quê? Tópicos, bullet points, eles são escaneáveis de maneira fácil. Eu sei onde eles começam, eu sei onde eles terminam e eu sei que a minha leitura vai ser mais agradável. É comprovado cientificamente que quando eu tenho um e-mail com tópicos e eu tenho um e-mail que é cheio de parágrafos gigantescos, que eu não sei nem onde está a pontuação quando eu escaneio ele rapidamente, que comparando um ao outro em termos de engajamento de quem está recebendo ele, o e-mail com tópico tem um engajamento muito maior, justamente porque ele passa uma sensação de que eu consigo ler ele rápido, eu consigo pular de um tópico para o outro, caso eu entenda que já passei por isso daqui. E o parágrafo, quando ele está ali quebrado, por mais que sejam 2 parágrafos, eu não sei o que o parágrafo de baixo quer dizer, eu não consigo entender se é uma ideia terminando ou não. Pode ser que o vendedor que está me mandando isso é meio maluco, e aí ele pula a linha toda vez, eu não sei o que está acontecendo, ele não sabe o que é um parágrafo. Então, tópico é muito mais claro, é muito mais fácil, eu consigo entender o que está vindo. E números, eles geram muito mais autoridade. Se eu estou falando de dados reais, se eu estou falando de números reais, eu consigo lidar com informações que são fáceis de absorver. Muito mais do que falar, muitos gestores fazem isso, eu posso falar que mais de 60% dos gestores fazem esse tipo de situação. Se você parar para olhar, é por isso que no TED, por exemplo, quando a galera vai fazer aquelas palestrinhas, quase todo mundo gosta de usar esse tipo de dado. Por isso que quando a gente vai vender, a gente também gosta de colocar isso na nossa apresentação. Você não apresenta para o cara, então, muitos clientes meus têm um bom resultado. Você fala assim, cara, 80% dos meus clientes aumentam as vendas em até 2 anos. É isso. Mas e quanto que eles aumentam as vendas? Eles aumentam? Não, eles aumentam em até X vezes as minhas vendas. Eu tenho que colocar números. E números te ajudam justamente nisso. Gerar autoridade nesse momento e ser claro. Por fim, urgência.
Esse é o ponto, acho que, principal. Se o seu e-mail não tem um call to action, ele não tem um objetivo. Por quê? Porque ele está simplesmente informando algo. Isso é uma newsletter. Você não está fazendo uma newsletter aqui. Você tem que cobrar algo. E o principal, você tem que ser inteligente na hora de cobrar algo. Ou pedir algo. Ah, eu quero marcar um horário, eu quero fazer uma call com você. Beleza. Como que você faz esse pedido? Como que você faz essa sugestão? Você tem duas opções claras. Você dá uma data e um horário em que você está disponível e deixa aberto para ele retornar com uma outra possibilidade caso ele não esteja disponível. Ou você deixa aberto e fala quando seria melhor para a gente conversar. De um lado, se eu falo quando seria melhor para a gente conversar, o meu lead tem que entrar na agenda dele e conferir qual que é a melhor data e me responder. Do outro lado, eu corro o risco dele simplesmente saber que ele está disponível naquele horário e ter que me responder um sim. Ou seja, eu corro o risco de diminuir o atrito. Se ele entrar na agenda dele e conferir a data que eu falei e perceber que não está disponível ou não é uma data que ele gostaria, ele já quer me indicar uma nova data, o esforço é o mesmo que para outra pergunta. Então, aí já vai uma dica. Se você está gerando urgência através de calls to action, você tem que gerar uma urgência direcionando o seu lead. Quanto menos dúvida ele tem, do tipo, pô, eu quero saber o que esses caras fazem, mas eu tenho que olhar minha agenda para marcar, eu estou aqui na correria, eu tenho que ir para uma reunião. Parou. Se ele viu que você falou uma tal data, é abrir o calendário e falar assim, putz, não estou podendo, mas olha só, eu tenho outra hora nesse dia, ou um dia depois, ou passo aqui na próxima semana. Deixa eu mandar para ele, volta e fala, oi, tudo bem? Vamos marcar assim, não estou disponível nessa data, ou que tal, tal dia. E pronto. O caminho que ele passa, a experiência dele é uma experiência de tomadas de decisões menores. Ele não tem, a lógica de tenho que ir na minha agenda, conferir qual é a melhor data, e aí eu tenho que pensar, putz, quarta-feira não é um dia bom, quinta-feira é o dia que eu tenho que fazer isso, sexta-feira geralmente aparece, uma bomba. Não, ele não tem que fazer nada disso. Ele simplesmente vai olhar a sua data e vai conferir se ela está disponível ou não. Então, isso também é testado e é garantido que funciona melhor, diminui o tempo de conversão. Não só nessa etapa, mas também em outras etapas. Mas aqui, onde o lead ainda é muito frio, ele chega a diminuir exponencialmente esses valores de lead time, que é o tempo de conversão de uma etapa para outra do lead. Ou seja, é o tempo que demora para eu conectar com ele e ele me responder. Fechado? É muita dica. A gente não vai conseguir aprofundar demais aqui sobre todas elas, mas eu vou repassar só para eu garantir que você lembre. Você tem que saber pesar customização e automação e você tem que ter dentro de casa a ferramenta que te ajuda a fazer isso para cada momento. Você tem que ter uma lógica clara de por que eu estou prospectando você, por que eu quero falar com você e por que agora, por que esse é o momento da gente conversar. Caso contrário, se você não tem isso e não consegue falar disso, você não deveria estar falando com esse cara. Depois disso, e claramente, ser simples e curto. Você tem que comunicar, ser direto. Humor, na dose, na medida certa, entendendo o seu público-alvo e sabendo que não é todo e-mail meu que tem que ter humor. Eu tenho que saber aplicar ele. Qual o momento? Será que vale a pena correr o risco no meio do meu fluxo? Sinceramente, se o cara não respondeu nenhum e-mail seu, tá no 5º touch point, você manda e-mail com humor, é isso que vai fazer ele não converter com você? É brincadeira, né? Além disso, números e listas. Garante uma maior escaneabilidade, maior autoridade. E por fim, urgência. Direciona seu lead dentro do call to action para garantir que ele tenha uma experiência melhor, ele tenha decisões menores a se tomar e ele te responda com menor atrito. Fechado? Então vamos lá.